Em Barracão, no interior do município, a Capela São José carrega décadas de história, fé e tradição. Um espaço que vai muito além da religião e que faz parte de gerações de vidas. E agora já na parte interna desta igreja maravilhosa, que tem este patrimônio muito bem feito, muito bem cuidado pela comunidade, vamos conversar com o Flávio Peretti para conhecer um pouquinho dessa história. Flávio, um lugar muito bonito, muito da paz, muito abençoado. A gente aqui dentro se sente com a alma mais tranquila, o que é importante e o que é necessário também. Conta para nós um pouquinho dessa história, dessa igreja, 70 anos construída aqui no distrito de São José. Muito bem, Anderson, isso nós queremos dizer que essa história preservada dos 70 anos, ela está aqui não só na beleza, mas na espiritualidade do povo, né, com a sua cultura, com a sua fé. E quando nós olhamos para a estrutura aqui da igreja da Capela São José, é importante dizer que esses 70 anos, muitas pessoas ajudaram na construção. Quando os primeiros vieram do Rio Grande do Sul, da região de Palmeiras das Missões, Marcelino Ramos, ao chegarem aqui precisavam então ter um espaço para rezar. E conta-se então os pioneiros dessa comunidade que ergueram no início aqui, para quem conhece o pátio aqui da comunidade, a primeira capela foi erguida então de Costaneira de Pinheiro. Depois ela ficou pequena porque as famílias foram crescendo, começaram a ter os seus filhos chegando. Então houve-se a necessidade de construir uma capela maior. E decidiram por bem em comunidade e baseando-se na capela que havia, né, na igreja matriz de Dionísio Cerqueira, que também era de madeira, e nas capelas que se tinha no interior do Rio Grande do Sul, eles ergueram, com a ajuda da comunidade, com recursos próprios aqui da comunidade, essa bela edificação que faz louvor a Deus. O repórter Anderson Sommer conseguiu uma entrevista com o Narciso Vicente Andrade Ribeiro, que relembrou como foi a construção da igreja. Ainda muito jovem, ele e outros 2 carpinteiros foram os responsáveis por erguer toda a estrutura do local. Nós começamos a igreja lá, não tinha igreja, tinha uma casinha velha ali. Aí nós desmanchamos aquela e começamos uma nova, que é a que tem agora. Em quantos construtores vocês construíram? 3. 3. Eu e o Binotto e o Pepe. E quanto tempo demorou para construir? Mas levou um tempo, levou mais de um ano. Foi mais de um ano. Mas também você já pensou? Tinha que fazer as tesouras em cima, né? Aí as tábuas eram só de 30, 5,5 metros e 30 de largura. Aí tirar tudo no serrote, fazer de 15 para fazer as tesouras em cima, né? Aí tudo no serrote, aí colocou um banco lá, outro banco para cá e se tacava. Não era fácil, foi difícil. Naquela época não tinha estrada, não tinha nada. Eu ainda tinha condução, tinha um cavalo. Então eu ia no cavalo e levava as ferramentas dos companheiros. Que eles iam de a pé, não tinha um cavalo, não tinha aquele carro, ninguém tinha, né, na época. E a madeira, como é que chegava lá a madeira? A madeira eu levava na carroça. Mas era ruim porque não tinha estrada. Tinha que desviar para lá, desviar para quem tortava. Aí nós tínhamos uma carroça, tinha 2 burros, colocava as madeiras ali, aí descarregava, depois quando precisava, levava outra viagem. Mas ia pouquinho, né, porque não dá para pôr muito peso. Como que a estrada não prestava. Essa serra aqui era um perigo. Naquela vez, quando vocês construíram lá, vocês imaginavam que ela ia ficar famosa, todo mundo ia conhecer, ia ficar um ponto turístico da cidade? Que nada, que tempo ninguém pensava isso. Eles conversavam assim, né, que isso que vai ficar para muitos anos. Falava, né, entre nós, se às vezes tinha outra pessoa junto. O problema maior foi para fazer a torre. Que daí eu que tinha que trepar lá, porque eu era piazão na época. Então daí eu era mais liviano para subir lá para pregar o zinco. Então não era fácil fazer andaime, coisa de subir. Eles eram 2 homens feitos e eu que arriscava o pelego ali. O senhor já tinha feito alguma
obra parecida ou foi a primeira ali? Não, eu fui primeiro, mas eu era um piazão, eu tinha o quê? 15 anos, 16 por aí. Aí foi a primeira que eu comecei, quer dizer, eu tinha feito esse servicinho com eles mesmo, né? E daí pegaram a igreja lá para fazer. Daí tiramos aquela igreja velha que tinha ali, que era pequenininha, e fizemos aquela outra, do cepo até em cima. E que ano que foi essa construção? Aí o ano bem certinho, não lembro, porque foi muito tempo, né? Mas foi em 45, 46 por aí. Mas ali foi um ano, fazia um ano e pouco, né? Mas comecei mais ou menos nessa época aí. Mas fizemos, graças a Deus, deu tudo certo. E ficou para a história. E tá lá, tá de pezinha lá. Margarete Fátima Lazarim, filha de Henrique Lazarim, relembra com emoção a passagem dos anos e conta que durante a primeira reforma da igreja, levava comida para o pai enquanto ele trabalhava no local. Na faixa de 78, 79, por aí, que eles fizeram a primeira, retiraram então as tábuas de 30, que era por fora, e puseram a madeira beneficiada. Eu lembro, assim, meio-dia, vinha eu e mais uma vizinha nossa, que o pai, junto com o Juvelino Radim, né, foi meu pai e o Juvelino Radim. Então eu vinha da casa lá de casa, que passava na casa do Juvelino, e aí a filha dele e eu vínhamos trazer comida para o pai de meio-dia e para o Juvelino, que eles ficavam aqui. A gente trazia, eu lembro das escadas que eles subiam, né, para tirar as tábuas, e ainda naquela época já era pintada desse laranjão por fora, a igreja era original, o laranjão, eles tiraram e puseram madeira beneficiada. E aí seguiu a cor original, sabe? Aí mais para frente, como já há relatos que foi trocada a cor, né? Mas é isso que eu lembro. E a tua história com essa capela, você passou algum sacramento aqui, você buscou? Sim, eu fiz a catequese aqui nessa capela. Só não fui batizada aqui, fui na linha São Pedro, que hoje não existe mais. E a minha primeira Eucaristia com 11 anos foi aqui, nessa capela. E o crisma também, só que na época, como não se fazia o crisma na capela, já era o Dom Agostinho, nós fazia na paróquia. Foi aqui em Barracão. Flávio, você é aqui da comunidade há muitos e muitos anos, nasceu, se criou aqui. E essa capela, ela tem alguns pontos peculiares, que na região aqui da nossa trifronteira, as igrejas não têm. Verdade, nós temos vários pontos aqui dentro que é importante assim, destacar. O primeiro ponto que é importante falar é o altar. O altar, quando foi então edificado aqui nessa capela, era antes do Vaticano II. Para quem não conhece o Vaticano II, então foram reformas que foram feitas dentro da igreja de forma litúrgica, principalmente através do sacramento, do documento Sacro Santo Concilium, onde houve a orientação que o padre então não se celebrasse mais virado somente para o altar e com as costas para o povo, mas fizesse então na língua vernácula do seu país, né, não somente em latim, e virasse então para o povo. Então, o altar, para quem olha aqui para o presbitério, até haver essa reforma, ele ficava encaixado lá onde tem a imagem de São José, e o sacrário ficava no meio, e eram colocados então 6 candelabros com 6 velas, né? Colocado então 3 velas de um lado, 3 velas do outro. Ainda não foi colocado nesse momento a cerca, mas então o sacristão tocava o carrilhão, o padre saía da sacristia, adentrava o presbitério, o sacristão fechava a cerquinha e tocava-se então o sino, porque era o momento da comunidade parar de rezar o terço, que se rezava o terço até então. As mulheres colocavam o véu, guardavam o terço e se ajoelhavam então para poder acompanhar a consagração da Eucaristia que o padre fazia no altar. E o altar tem esse detalhe, depois vocês vão perceber, ele havia um encaixe, né, inicial, porque ali tem uma pedra dara, que é uma memória então dos antigos cemitérios das primeiras comunidades cristãs, porque era costume na época então se celebrar com a memória dos mártires. E o que é a memória dos mártires? É os ossos, restos de roupa, né? Memórias que são físicas. Se colocava então uma pedra sobre essas memórias, se rezava a Eucaristia ali. E a igreja retomando então, acredito eu, porque conhecendo a Trifronteira, nós não temos nenhum outro altar aqui na fronteira que é consagrado com uma pedra dara como este aqui. Então é o primeiro ponto que devemos destacar. E na pedra dara que temos aqui, temos uma relíquia então de um santo.
veio um documento papal, veio de Roma, mas com o tempo esse documento se perdeu, nós não temos mais a referência do que é essa relíquia, se é um pedaço de roupa, se é um fragmento de osso, mas a gente sabe que é uma memória de uma pessoa que foi muito importante para a igreja, que hoje está aqui no altar dedicado. O segundo ponto que é importante destacar também, não só pela estrutura, mas é o coro, né? Essa igreja tem um coro, né, que seria então um local onde os músicos se reuniam para cantar, e todo esse teto de forma arqueada é construído dessa forma porque a arquitetura contempla então, né, a distribuição harmônica do som. Então quando se canta no coro há essa questão. Também outra coisa que é muito importante dizer é que nós temos o espaço do confessionário como confessionário onde o padre não está diretamente próximo ao fiel, né? Então o fiel ele pode se ajoelhar, vai ter toda a sua privacidade para fazer então o seu rito sacramental da confissão. E dentro de todas essas questões nós temos também a sacristia, que lá no começo a sacristia era não só o local para guardar os objetos litúrgicos, mas era o quarto do padre. Um exemplo, o padre Aurélio Canzi, na década de 50, quando vinha para cá, então ele vinha e pousava aqui, né, e aguardava, tinha a cama dele, tinha o armário dele que ainda está aqui, né, com as roupas dele. Ele amarrava o cavalo dele aqui, ou o burro, ele usou mula, burro, cavalo, amarrava no pátio da igreja e descansava e acolhia os fiéis e fazia o que nós chamamos de desobriga, pois ele passava uma vez a duas por ano nas comunidades, então batizava, casava, primeira Eucaristia, crisma, fazia bênção, atendimento de confissões. Então era desobriga, ele fazia todos os sacramentos nesse rito, porque a necessidade era urgente e ele visitava então as comunidades aqui da nossa trifronteira. A Capela São José segue sendo um importante símbolo de fé, tradição e união para a comunidade. Ao longo dos anos, o local foi preservado com dedicação pelos moradores, mantendo viva a história e as lembranças de muitas famílias que ajudaram na construção e no crescimento da comunidade.